Bom, pessoal, vamos falar um pouco a respeito dos evangelhos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar dos evangelhos, os 4 evangelhos como um todo. Posteriormente, eu vou estar explicando cada um deles com as suas características, as suas nuances, os seus detalhes. No primeiro momento, os evangelhos eles foram classificados como a primeira parte que compõe o Novo Testamento, não porque necessariamente eles foram os primeiros materiais a serem escritos naquela época. Há suposições de que talvez o primeiro documento do Novo Testamento ter sido escrito, há suposições que possa ter sido a carta de Paulo para os Gálatas, há suposições que pode ter sido a primeira Tessalonicenses, alguns outros até defendem a possibilidade de Mateus ou Marcos, mas enfim, essa questão nós não abordaremos agora. A questão em si é a seguinte: esses 4 documentos que compõem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram organizados dessa forma justamente porque eles tratam do começo da fé cristã, narrando ali a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Devemos entender o seguinte: o Novo Testamento ele se divide, melhor dizendo, em 3 etapas: começo, expansão e consolidação. Começo, expansão e consolidação. Isso eu me refiro ao Novo Testamento. Então, o começo ele está inserido dentro desses 4 evangelhos a qual eu citei aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João, que, conforme eu disse, não necessariamente foram os primeiros a serem escritos, os primeiros documentos do Novo Testamento a serem escritos, mas estão entre os primeiros, sem sombra de dúvida, certo? E dada a importância dele e o conteúdo que eles possuem em si. Então foram organizados dessa forma, como a abertura do Novo Testamento, pois eles apresentam a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, onde a partir daí vem toda a história da igreja. O começo, então, ele narra o começo da fé cristã, certo? Em seguida, após os evangelhos, você tem o livro de Atos, que ele vai narrar justamente a expansão dessa mensagem através de todo o Império Romano. E em seguida você tem as cartas paulinas, as cartas de Pedro, João, que eles vão consolidar a fé cristã na prática da igreja, da eclésia, certo? Então os evangelhos é o seguinte: eles foram escritos aproximadamente um período que compreende entre o ano 50 até um pouco antes do ano 70 da era cristã. Foi escrito por homens fidedignos quanto ao seu relato. E fidedignos ao qual me refiro é o seguinte: primeiro, vamos olhar o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito por um homem que foi discípulo do Senhor Jesus Cristo, um apóstolo, que foi o coletor de impostos de Mateus, que se converteu e largou tudo e foi andar com o Senhor Jesus Cristo. E aí você tem Marcos, um personagem da qual pertenceu logo à primeira geração de cristãos ali, que andou bem próximo dos apóstolos e que coletou informações diretamente com eles. Em seguida você tem Lucas, que é um personagem também que foi cooperador de Paulo em suas viagens e que certamente teve contato com todo aquele corpo apostólico e que dali tirou conteúdos para a elaboração do seu evangelho. E em seguida você tem o Evangelho de João. João esse que foi um dos discípulos de Cristo, posteriormente um apóstolo, ele passa por essas etapas do discipulado e em seguida o apostolado, um dos mais importantes personagens do Novo Testamento, um dos mais íntimos do Senhor Jesus Cristo, que escreveu um evangelho lindo, sublime, singular a respeito da vida e obra do Senhor. Então, conforme eu disse, os evangelhos ele narra o começo. Atos dos Apóstolos, que falaremos posteriormente, ele narra a expansão, e as epístolas elas vão narrar elas vão trazer o conteúdo da consolidação doutrinária para a vida e prática das igrejas, certo? Então, disse a respeito das datas de composição desses evangelhos, girou em torno do ano 50 até um pouco antes do ano 70 da era cristã. Foi escrito por homens que pertenceram àquela época e que desde o começo a igreja primitiva, as primeiras comunidades cristãs abraçaram esses documentos como documentos da mais alta confiabilidade. E aí você de repente se pergunta: mas existiram outros evangelhos? Existiram os chamados evangelhos apócrifos, a qual eu narraria um outro episódio, uma outra circunstância, em um outro vídeo, para que esse aqui não fique muito longo. Mas desde cedo esses evangelhos apócrifos,
eles passaram por uma malha, por um crivo, né, desde levando em consideração seu conteúdo, levando em consideração a autoria e uma série de fatores internos e externos que fez com que eles fossem rejeitados pela comunidade cristã, visto que eles não passavam, eles não cumpriam certos requisitos, que mais à frente eu estarei falando que requisitos eram esses. Mas, enfim, podemos confiar nesses 4 documentos que nós temos? Sim, desde o começo da cristandade, desde o começo das primeiras comunidades cristãs, esses 4 documentos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são tidos da mais alta confiabilidade, levando em consideração o tema de Jesus Cristo, levando em consideração a autoria, levando em consideração o conteúdo, levando em consideração a aceitação pelas comunidades da época. E perduraram durante séculos e séculos, estão hoje para o nosso benefício, para nosso deleite espiritual.